Bom, Total. eu escolhi esse tema, a gente até conversou brevemente no Beach in Rio sobre isso, que eu falei, olha, até dei uma comentada lá na minha palestra referente a isso, e acho que pode dar um bom corte a esse tema. Eu já vou começar logo com uma provocação. Sim, É, a OFAC, a questão da OFAC e o Ethereum, sim. pode ser algo que venha destruir o Ethereum? Algo tão sério assim a ponto de falar que isso determinou a derrocada do Ethereum? Olha, eu tenho falado bastante a respeito desse assunto, né, nas minhas lives e nos conteúdos que eu faço, porque para mim é bastante preocupante, né? As criptomoedas foram criadas inicialmente, né? O Bitcoin foi criado com o objetivo de dar liberdade, de tirar o poder de pequenos grupos, né, de poder que a gente tem na sociedade, impedir que essas pessoas possam, por exemplo, imprimir o dinheiro à vontade, né? Ter um dinheiro que ele não pudesse ser controlado dessa forma e que as pessoas pudessem não depender de terceiros, né, no meio do caminho ali, para validar o que elas estão fazendo, né? Para não ter um terceiro de confiança que a gente chama, né? Que é a ideia de um cartório, né? Mais, acho que o que mais se aproxima aí para a gente explicar isso é um cartório. E o Bitcoin foi criado para que a gente não tivesse nada disso. E as discussões sobre liberdade, sobre essas liberdades, sobre inclusive as questões relacionadas aí às regras, né? O que pode, o que não pode, o que é lícito, o que não é e tudo mais, são discussões que naturalmente acontecem, mesmo tem que acontecer nesse ambiente, né, que foi criado de forma descentralizada. E aí você tem uma série de pessoas agindo mal, pessoas agindo bem, pessoas utilizando isso da maneira correta, de maneira incorreta e tudo mais. Mas o Bitcoin sempre foi, né, pelo menos até hoje, ele é descentralizado, é o mais descentralizado entre todos. E uma das características que garantiu até hoje essa descentralização, acho que são duas principais, na minha opinião. A primeira delas é que o criador do Bitcoin, que foi o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem ele é e ninguém nunca soube de verdade quem ele é. Pelo menos se alguém sabe, mesmo que alguém, se alguém conte, ninguém vai acreditar, né? A gente não sabe se está vivo, se não está, não importa. O fato é que ele não tem. Ele saiu, né, do jogo. A princípio, a gente acredita que ele saiu intencionalmente desse jogo. Falou assim: fiz aqui a minha parte, tô indo embora, peguei meu chapéu e fui. Isso tira um foco, né, uma pessoa importante demais para o processo do foco. Diferente do que acontece no Ethereum, que a gente tem o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum ali, um dos fundadores, e o principal nome, e o que ele fala acaba, né? Ele determina o que vai acontecer no final das contas, né? E ele é um alvo de ataques. E por ser um alvo de ataques, a gente está vendo eles, o Ethereum e né, na pessoa do Vitalik ali, aceitando uma série de regras que são regras que não levam ao objetivo inicial das criptomoedas, que é essa descentralização, essa ausência de entes reguladores e outras coisas nesse sentido. E aí entra a história entra o papel da OFAC nessa história, que é uma, uma organização americana que tem o objetivo ali de combater lavagem de dinheiro, determinar regras de compliance, né? São regras, para quem não sabe, o compliance aí basicamente são regras é, de, de governança, são Boas regras que práticas, né? tentam boas práticas, isso. Regras de compliance são regras de boas práticas para as empresas. Se você fizer seguir todas aquelas regras, em geral, você não vai estar infringindo nenhuma lei, você não vai estar ajudando ninguém a cometer nenhum tipo de crime, coisas nesse sentido, que é o que a OFAC tenta fazer. E só que a OFAC é um órgão, né, centralizado, né, comandado ali por entes estatais, e o Estado tem seus próprios interesses. E vamos lá, o Bitcoin foi criado para ser descentralizado e para que nenhum grupo pequeno de poder tomasse decisões. A OFAC é um grupo pequeno de poder que toma decisões. E, eventualmente, a OFAC vai lá e, já como aconteceu recentemente, diz: olha, a Tornado Cash é ilegal. Por que a Tornado Cash é legal? Não, porque você não pode tentar esconder a origem do seu dinheiro. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou querendo ter privacidade com o meu dinheiro. Não, mas não pode. Não, não pode. Então, se você fizer isso, você não vai poder abrir conta no banco, você não vai poder fazer isso, não vai poder aquilo. Tem uma série de regras ali. Enquanto isso estava restrito ao mundo financeiro comum, né, as finanças comuns, a gente já conhece essas regras no mundo financeiro, está tudo bem. Agora, nas criptos, a gente não deveria ter esse tipo de regra, né? A gente acredita na descentralização como base para o que a gente faz,
e ter um órgão que dita o que vai acontecer com o Ethereum, o que vai acontecer com alguém que tenha utilizado um protocolo, como no caso aí a Tornado Cash, passou a ser um criminoso, e aí acontece o pior de todos os cenários possíveis, que é o Ethereum, os validadores da rede Ethereum, né, os mineradores atuais que são validadores, eles começaram a aceitar as regras da OFAC e começaram a negar transações que venham de carteiras que tenham infringido essas regras. E eles têm como E isso, identificar o que é. Desculpa te cortar, tem como claro, claro, identificar? fica. Sim, é possível. Assim, olha, ao contrário de que muita gente fala, as blockchains são um livro completo. Assim, todo mundo sabe que são livros abertos, né, transparentes. Mas muita gente acha que por ser mais difícil de rastrear, teoricamente mais difícil de rastrear, na verdade, eles que não sabem como é que faz isso, mas é muito mais rastreável o que acontece nas criptomoedas do que no sistema bancário. A gente sabe exatamente quantas carteiras tem saldo, quanto de saldo tem nessas carteiras, para onde elas mandaram. No mundo tradicional, você não sabe quanto tem lá no banco e tudo mais, né? Então, dentro do mundo do mercado de criptomoedas, a gente tem uma transparência muito grande. E por ter essa transparência, é possível você fazer o rastreamento e saber que uma transação saiu da carteira A, passou pela carteira B, foi para a carteira C, depois não é trivial fazer isso, né? Você precisa de sistemas que façam isso, mas a maior parte das transações você consegue. A Tornado Cash tinha o objetivo justamente de fazer uma mistura, né? Por exemplo, eu vou te mandar 10 Ethereums, ao invés de eu mandar para você diretamente, eu jogo esses 10 Ethereum numa pool ali, num grupo de pessoas. Tem milhares de pessoas fazendo transações ao mesmo tempo que eu. Ao invés de eu mandar esses 10 Ethereums e ir direto para você, eu mando 10 Ethereums para essa pool, um pedacinho de cada um desses 10 Ethereums vai para dessas pessoas nesse grupo, e de cada um desse grupo que estava mandando 0,1 Ethereum para outra pessoa, vai para você, cada um num pedacinho. Então, isso é o que a gente chama de mixer, né? É o que a Tornado Sim. Cash fazia, que é a ideia só de dificultar encontrar esse caminho, né? Uhum. Mas quem utilizou a Tornado Cash, ou seja, conectou nessa carteira, é possível saber, porque tem lá a assinatura no contrato, tudo é rastreável, né? Então você consegue Sim. saber uma carteira que entrou em contato, que negociou, né? Fez uma transação ali com a Tornado Cash, e essas carteiras são colocadas aí em blacklists, ou seja, você não pode, uma carteira que tenha passado ali pela Tornado não vai poder mais fazer uma transação, por exemplo. O que faz com aquele Ethereum que você tem dentro da sua carteira passar a não ser mais fungível, ele passa a ser um Ethereum que tem uma marca, né? E essa marca não permite que você gaste ele, por exemplo. Isso é muito grave, na minha opinião. Começa com a Tornado, mas eventualmente né, o FAQ ser uma organização controlada por um grupo pequeno de pessoas, eles podem dizer agora, não, olha, a Uniswap também não pode mais. Ah, deu IDX, não, também não pode, porque a do IDEX está infringindo uma regra tal. E também a Aave, se você pegou dinheiro na Aave, também não pode. E aí a gente pode chegar num ponto que, ainda que, aí agora só para concluir, né? Você perguntou sobre a derrocada do Ethereum. Eu até não acho que o Ethereum vai ser destruído, né, completamente. Não acho que ele vai a zero. Talvez ele até se valorize, inclusive por conta disso, né, financeiramente falando. Mas a minha pergunta é: adianta o que você ter um Ethereum super valorizado, que hoje vale $1.000, de repente por causa disso amanhã ele vai valer $100.000, e esses $100.000, você tem lá 10 Ethereum, você tem $1 milhão na sua carteira, você não pode gastar, porque você o dia utilizou ele na Aave e agora as regras de censura estão sendo aplicadas a você. Então, o meu ponto de vista com relação a isso, eu acho bastante grave, né? Perdi muito, importante dizer, eu acabei não terminando. O que protege o Bitcoin desse processo é o fato da mineração ser prova de trabalho. A prova de trabalho não permite, a estrutura de prova de trabalho, onde você tem que gastar primeiro para coisa, não permite que você fique fazendo muito filtro de qual transação vai, qual não vai, porque você vai ter prejuízo grande com isso, não vale a pena. E no caso do Ethereum, como ele mudou para a prova de participação e o Proof of Stake, isso jogou um alvo ainda maior num processo que já existia. E, na minha opinião, esse é o grande causador dessa história toda, porque agora você tem alvos mais claros, que são quem tem as moedas, quem está fazendo stake ali, e aí acaba que os mineradores ali, os validadores, para não ter problemas com a legislação e tudo mais, começam a ir para um caminho que é esse caminho de censura e tudo mais, né? Então, estou bastante preocupado com o futuro do Ethereum, hein? Não de preço, mas mais de funcionalidade, e sinceramente, eu já vi inclusive discussões a respeito disso, até próprios desenvolvedores da rede Ethereum já estão pensando em fazer um novo Ethereum, já estão discutindo a ideia de fazer um split de novo, né? Mais um split na rede ali, fazer um novo fork, em que ficaria um lado o Ethereum regulado, censurado, e do outro lado o Ethereum como ele era antes, sem censura, né? E eu acho que
a tendência vai ser acabar isso acontecendo, porque quem é do mercado cripto mesmo, não está só preocupado querendo só ganhar dinheiro, coisas assim, né, que quer a sua liberdade, quer utilizar os protocolos de DeFi ali, vai acabar fazendo força para que isso aconteça, né? Então, talvez no futuro a gente tenha mais um novo Ethereum aí, e aí a gente vai descobrir qual vai ser o Ethereum que vai prevalecer, né? Se vai ser o Ethereum atual ou se vai ser um Ethereum 3.0, vai saber como é que vai se chamar isso lá pela frente, né? Vingadores, Guerra Civil, né? É, é tipo isso.